Olá pessoal do primeiro ano, tudo bom com vocês? A partir dessa semana a gente começa então o PET número 7, como vocês já devem estar sabendo. Na última aula, o que a gente falou? A gente falou a respeito de meiose. Meiose nada mais é do que a divisão de células que a gente chama de gametas, que podem ser tanto espermatozoides quanto os ovos, ou seja, os gametas masculinos e também os gametas femininos. Meiose, então, é o processo de divisão dessas células. A partir de uma célula inicial, você vai, então, formando aí um aglomerado de células, de espermatozoides e também de óvulos. Nesta semana 1 do PET 7, a gente vai falar de segmentação. E o que seria isso? Aqui no nosso objeto de conhecimento está definido como segmentação, mas a gente pode expandir isso para desenvolvimento embrionário, ou seja, a gente vai passar para vocês as bases da embriologia, que é nada mais é do que o estudo do desenvolvimento aí de um embrião, de um feto, desde a formação da célula germinativa, que seriam aí os gametas, passando depois pela fase de fecundação, onde esses gametas se fundem formando um novo indivíduo, e a partir daí o desenvolvimento desse indivíduo vai variar de espécie para espécie. O desenvolvimento embrionário de uma planta é totalmente diferente do desenvolvimento embrionário de um cachorro. Cada um tem suas peculiaridades. Só que aqui a gente vai dar bases comuns para todos esses tipos de desenvolvimento, ok? Então aqui a gente começa falando de bases da embriologia. Como eu acabei de citar, a embriologia é o estudo, é uma área da biologia que estuda desde a formação do embrião, ou seja, aonde inicia-se o estudo aqui. Então, a partir da fecundação, certo? Então, a partir da fecundação, que é a soma de um óvulo mais um espermatozoide, você vai ter então um evento de fecundação que vai resultar na produção do que a gente chama de zigoto. Zigoto é uma célula única que contém tantos núcleos, ou melhor dizendo, tanto material genético do óvulo quanto do espermatozoide. Se vocês relembrarem a aula de semana passada, vocês vão ver que a partir da meiose você forma células germinativas, Você forma os gametas, contendo aí metade do número de cromossomos, que é o padrão para a espécie. Se você tem metade em cada um dos gametas, na formação do zigoto, você vai ter então reestabelecido o número padrão. Então, digamos que aqui a gente está falando da espécie humana, você vai ter 23 cromossomos em um óvulo, mais 23 cromossomos no espermatozoide. No momento da formação do zigoto, você vai ter então um número total de 46 cromossomos. Isso quer dizer que no momento em que você tem a fecundação, você reestabelece o número de cromossomos padrão daquela espécie. A partir deste zigoto, então, você vai ter a formação de um novo indivíduo. Esse zigoto
ele é composto de uma única célula. Existem espécies na natureza que são compostas de uma única célula. Não é o caso do ser humano. O ser humano é um ser multicelular, composto aí de bilhões, milhões de células. Então, essas células precisam se dividir para aumentar em número e, dependendo do tipo celular, elas também vão aumentar em tamanho. Sem contar que elas vão se diferenciar também. Uma célula muscular é diferente de uma célula do sistema nervoso ou de uma célula do estômago, enfim. Cada tipo celular, cada região em que a célula se encontra vai ter peculiaridades, vai ter, então, as suas características próprias. Dessa forma, a partir de uma única célula, você vai ter, então, a formação de um ser muito complexo, tal qual é, por exemplo, o ser humano. Então, como eu já falei, a embriologia vai estudar as fases do desenvolvimento embrionário, fecundação, formação do zigoto e também dos órgãos, porque, como eu disse, o zigoto é uma célula única, só que no caso do ser humano, por exemplo, você tem aí vários e vários órgãos que são compostos de inúmeras células. Então, a partir dessa célula única, você vai formar todo um complexo de tecidos, de órgãos, de arranjos celulares para formar, então, o organismo. Essa é uma disciplina, a disciplina da embriologia, que é bastante relacionada com outras áreas. Por exemplo, você tem que saber características básicas de célula, que é o que se estuda na citologia. Você tem que saber características básicas também de tecidos. O que é um tecido no contexto biológico? É um grupo de células com função similar, com característica e função similar. Então, esse é o objeto de estudo da histologia. Histologia é o estudo dos tecidos. No caso da genética, você vai ter o estudo aí das características que são repassadas de pai para filho, ou seja, das características hereditárias. Na embriologia, você tem características herdadas tanto do pai quanto da mãe. Nesse sentido, a gente estuda a genética para saber de que forma esse indivíduo vai se desenvolver. Sem contar também que dentro da embriologia, ou melhor dizendo, a zoologia contém partes de embriologia. Em que sentido? Zoologia é o estudo dos animais. Como que um animal é formado? Através de desenvolvimento embrionário. Então, a zoologia se interessa por esse ramo de estudo que é a embriologia. Falando especificamente agora de embriologia humana, a gente tem aqui um resumo, na verdade. Quem de vocês vier cursar uma faculdade ligada às ciências da saúde, como medicina, enfermagem, odonto, biologia, entre outras, vai ver que a embriologia humana ela é bem mais complexa do que eu vou passar aqui para vocês. Mas esse é um apanhado, um resumo que já faz com que vocês sejam introduzidos a esse assunto, que é bastante fascinante, porque é o desenvolvimento de um outro organismo, além do que ele é um pouco complexo também. Então, vocês têm que estar abertos a estudar isso mais de uma vez. Ok? Então, o desenvolvimento de um novo indivíduo, ele começa, na verdade, com a formação dos gametas nos pais. Então, de novo, gametogênese é a formação tanto do gameta masculino, que é o espermatozoide, quanto do gameta feminino, que é o óvulo. A partir então da fusão destes dois é que você vai ter um zigoto, e a partir daqui você tem então desenvolvimento embrionário. Só que sem gametas não é possível que haja desenvolvimento embrionário, que haja formação de um zigoto. Então você tem aqui todo um esquema, por exemplo, para exemplificar a formação de um gameta
feminino. Então você tem todo o aparelho reprodutivo feminino e aqui no ovário é que se dá então a formação dos óvulos. Esses óvulos, eles durante o ciclo menstrual, tem uma parte dele que se chama de ovulação. Na ovulação, então, o óvulo ele é liberado para a tuba uterina, que é essa outra estrutura aqui. E caso venha a ser fecundado, ou seja, caso o espermatozoide encontre com o óvulo aqui na tuba uterina, vai ocorrer então a fecundação e depois de alguns dias você vai ter então a formação do zigoto, que vai passar então a se dividir. E à medida que ele se divide, ele também vai caminhando, ele vai se deslocando da tuba uterina até a parede do útero, onde ele vai se alojar. Essa região aqui a gente chama de endométrio. Então, na região do endométrio, o zigoto vai se instalar e a maior parte do seu desenvolvimento vai se dar ali. Então, a fecundação é o evento de fusão dos núcleos masculino e feminino. Você vai então ter a fusão desses núcleos, formando então o que a gente chama de zigoto. Zigoto, como vocês conseguem ver aqui, é essa célula única, que a partir disso ela precisa então se dividir. Duas células que se dividem depois em 4, depois em 8 e assim por diante. Uma vez que você tem o zigoto, então é hora de partir para o desenvolvimento desse zigoto. E a gente vai ter 3 fases principais nesse desenvolvimento. A gente tem a segmentação, a gastrulação e em seguida nós temos a organogênese. A segmentação nada mais é do que a partir de um zigoto, que é uma única célula, você começa a ter então as chamadas clivagens, que vão transformar essa única célula em 2, e depois em 4, e depois em 8, e depois em 16, 32, sempre dobrando, porque você está dividindo. De uma célula você vai para 2. Essas 2 células se dividem novamente, cada uma delas formando uma nova célula. 2 se dividindo ao mesmo tempo, você vai ter então 4. 4 fazendo isso, em seguida você vai ter 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Depois você chega aqui no estágio de 64, você vai chegar numa etapa chamada mórula, em que você tem uma esfera formada por células, e essa esfera começa então a formar uma região oca por dentro, para poder ter então a formação das cavidades internas. Okay? Então você vai ter, a partir da mórula, a formação do que a gente chama de blastocisto. Blastocisto é essa estrutura aqui, que ela não é mais maciça igual era a mórula, agora ela tem uma cavidade interna. É nessa fase que vai ocorrer então a fixação dessa estrutura na parede uterina.
Então, a partir da fase de blastocisto, você vai ter, então, a fixação do embrião agora na parede do endométrio para que ocorra, então, o seu desenvolvimento posterior. A partir daí, você vai, então, formar os chamados tecidos embrionários. E por que isso? Ora, até então você tinha apenas eventos de mitose, de divisão, de 1 para 2 células, 2 para 4 e assim por diante. Só que a gente sabe que o nosso organismo ele é composto de regiões com funções diferentes. Ou seja, você precisa começar a especializar as suas células. Então, se é uma célula mais interna do corpo, ela vai ter uma certa característica. Se ela é uma mais externa do corpo, ela vai ter outra característica. Para a formação desses tecidos agora, você vai contar com 3 tecidos iniciais, que a gente chama de ectoderma, mesoderma e endoderma. Ecto quer dizer mais externo, meso, mediano, endo, mais interno. Então, são 3 camadas de células das regiões mais externa, mediana e mais interna desse embrião em desenvolvimento, como a gente pode ver aqui nessa figura. A gente tem ectoderma, representado aqui em azul, mesoderma, representado em vermelho, endoderma, representado em amarelo. Mais superficial, mediana e mais interna. Logo após a formação desses 3 tecidos, é hora então de se começar a formar os órgãos do corpo. Então, os primeiros órgãos são aqueles do sistema nervoso, que geralmente são derivados do ectoderma, ou seja, da camada mais externa. Isso vai ocorrer a partir ali da 3ª semana de gestação. E você vai ter dentro da organogênese, que é a etapa que sucedeu a gastrulação, então a formação de todos os órgãos do corpo. Quando o bebê nasce, ele já tem todos os órgãos devidamente formados. Uma região ou outra ainda está em formação, mas a grande maioria já está completamente formado, pronto para a vida que lhe espera. Ok, pessoal? Esta parte aqui eu passo para vocês como uma videoaula da semana que vem. Um abraço e até lá!